Oi, hoje é a resenha do conto Carta da Maú, escrito por Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, aqui da coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Meu Geraldo, seria melhor que tudo fosse deglutido e jogado fora. Pela prisão, tempo prisão, mundo que começa no nosso portão. Talvez não valesse a pena a gente passear retrospectivamente. Simplifica a marcha a ré. Sou contra a autocrítica. O aproveitamento da experiência se realiza espontaneamente, sem necessidade de dogmatização. Assim começa a Carta da Maú, escrito por Patrícia Galvão e, como eu disse, mais conhecida como Pagu. E como vocês puderam perceber logo de cara, né? É uma espécie de carta. Na verdade, é uma carta. Trata-se desse texto aqui da autobiografia da escritora. E que tem essa curiosidade, né? Todos os capítulos são, na verdade, cartas, ou seja, é uma autobiografia epistolar, sim, formada por cartas, algo bastante interessante. E, pelo jeito, não sei se em todos os capítulos, né, mas pelo menos aqui nesta abertura, que é o texto inicial da autobiografia, ela se dirige, envia uma carta, né, ao Geraldo, que na verdade é o seu segundo marido. E, obviamente, claro, tudo que a gente vai ver aqui no texto se refere à própria vida da escritora brasileira. Mas, claro que eu não posso dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Ou melhor, diário. Uma entrada de diário. Minha avaliação, então, aqui desse trecho do diário de Patrícia Galvão. Vamos combinar, né? Sempre que a gente começa a ler um texto e descobre logo de cara que trata-se de um diário ou de uma coletânea de memórias, um memorial, a gente, claro, fica com aquela relação direta, né? Do narrador para com a figura que está sendo retratada ali. Sempre algo pessoal, né? Geralmente em primeira pessoa, e aqui com essa novidade, nunca tinha visto isso, né? Uma autobiografia que se faz através de cartas. Claro, é uma coisa meio misturada da parte ficcional com o real, né? Como se ela, a autora, estivesse enviando cartas, pelo menos aqui no começo, ao seu marido, o Geraldo, seu segundo marido, né? Da Patrícia Galvão, Pagu. Aliás, antes de continuar, deixa eu até comentar, né? Eu sempre tive curiosidade em ler alguma coisa de Pagu, justamente porque é uma figura super conhecida, né? Topei com esse texto aqui, ao acaso, dentro dessa coletânea Elas por Elas. E aí fica aquela decepção, né? Porque na verdade não é um texto ficcional, é o real, é uma autobiografia. Aliás, tem um subtítulo, a biografia da Patrícia Galvão, que diz que é uma autobiografia precoce. Na verdade, ela escreveu em 1940, quando ela tinha 30 anos. E realmente a gente pode concordar, né, que ela estaria no meio caminho da sua vida, né? Embora tenha morrido depois, aos 52 anos. Mas de qualquer forma, né? Sim, na verdade aqui, como é um texto autobiográfico, na verdade a gente não pode perceber totalmente o seu estilo narrativo. E é uma coisa que eu posso criticar um pouquinho realmente com o que eu li aqui. Todo esse relato que ela faz aqui, na verdade a gente não percebe nenhum estilo narrativo aqui da escritora. Parece um relato comum, normal, não parece que vem de alguém que se dedica à literatura. E no máximo que eu posso dizer que realmente a gente possa encontrar por aqui é exatamente o que eu li para vocês, que tem um certo estilo ali, mas depois no decorrer de todo o texto não tem nada parecido com aquilo. É uma coisa mais direta, mais seca, completamente até impessoal, embora seja algo bem íntimo desta mulher. Porque sim, é um relato completamente feminino. Afinal de contas, é a abordagem de uma vida de uma mulher, né? Mesmo que a história comece lá com seus 12 anos de idade, quando ela confessa, né, que já despertava teores sexuais já no seu ser. Ou seja, sexualmente, né, ela foi muito precoce. E isso, claro, resultou que sua vida também ia para lá e para cá por causa desses motivos, além dos fatores amorosos, né, que sempre a gente pode levar em consideração para as mulheres. Aquele jogo, né, do amar, não ser amada e o sexo sempre ali no meio, nas questões de satisfazer aos homens. Sempre lembrando, né, que Pagu, Patrícia Galvão, foi uma feminista, uma mulher liberal, acima do seu tempo, ou seja, ela estava em outro patamar em comparação com qualquer mulher comum lá daqueles anos. Ou seja, né, por exemplo, ela já era considerada uma adolescente esquisita, mal vista pelas famílias tradicionais e por aí vai, né? Ela sempre foi excluída, ela se sentia excluída e muito disso passa aqui no texto tranquilamente. Mas, como eu disse,
tudo é narrado de uma forma muito simples, sem nenhum floreio estético ou estilístico. E no comecinho ali, eu realmente não achava nada de interessante do que ela estava narrando da vida dela. Não achava mesmo. Mas, depois de um certo tempo, meio que despertou um certo interesse, mas era aquela coisa de fofocas de uma vida. Você saber como é que começou um casamento, como ela tentou se libertar da família. Na verdade, ela fez meio que um casamento arranjado. Um spoiler que eu posso dar para vocês aqui do texto. E isso serviu para ela se libertar mais ainda. Mas aí não deu certo esse casamento falso, ela teve que voltar atrás, e aí apareceu uma figura super importante também da literatura brasileira, que é o Oswald de Andrade. Era casado, né, com Tarsila do Amaral, ele se separou da mulher e foi casar com quem? Com Pagu. Sim, saladas que existiram aqui das personalidades brasileiras. Realmente, quando começou esse ponto aí que ela meio que explicava qual foi a fofoca, né, ali da sua vida pessoal, o negócio ficou um pouquinho mais interessante, justamente porque entrou essas outras figuras, os Oswald do Andrade, a Tarsila do Amaral, mas mesmo assim, nesse ponto também, não há nenhum estilo ali que a gente possa perceber, isso aqui só podia ser escrito por Pagu. Não, não dá para dizer, porque como eu comentei, é um texto simples, não tem nada demais, ou seja, tirando os quiprocós da vida da pessoa, da mulher Patrícia Galvão, não tem nada demais para a gente ler por aqui. Tanto que, como eu sempre comento, né, quando um texto a gente não encontra alguma identificação, a não ser a curiosidade, foi assim que aconteceu, né? Não guarda para o futuro. A gente vai esquecer completamente esses relatos, pois trata-se também de uma vida comum, ou seja, não causa impacto em nós leitores. Claro, uma coisa ou outra desperta também a curiosidade. Patrícia Galvão, Pagu, também foi uma grande comunista aqui no Brasil, né? Conhecida por ser comunista, né? Então, também ela faz uns comentários ali da sua vida, ainda um pouco mais na adolescência, a respeito das suas visões do socialismo. E aí a gente pode comentar, né? Sendo um capitalista como eu, né? Como, claro, todo mundo que tem esse ideário do comunismo, né? Sempre enxerga o mundo nasquelas razões, sim, da filosofia socialista, né? Aliás, o primeiro livro que ela escreveu até com um pseudônimo, acho que foi Mara Lobo, se não me engano, né? É tido como o primeiro romance proletário brasileiro. Coisa curiosa. Aliás, depois de um certo tempo, né, ela também ficou meio decepcionada com o Partido Comunista aqui brasileiro, e junto com esse seu segundo marido, o Geraldo, para qual ela interessa essas cartas, né, eles escreveram um romance a quatro mãos, né, meio que sacaneando com o Partido Comunista aqui do Brasil. Mas eles os dois não deixaram de ser comunistas, não. Então, esse momento que ela também faz esses relatos que tem a ver com sua visão do comunismo, também desperta um certo interesse, mas naquilo, a gente acaba até sabendo o que ela vai dizer, né? Porque, como eu disse, quem tem essa ideologia tem uma visão completamente centrada, a gente sabe o que eles vão dizer na verdade, não vai ter nada de novo, mas sim, a gente percebe como curiosidade também desse lado. Então, voltando a esse texto aqui, como eu disse, é comum, no máximo a gente encontra fofocas e no máximo a gente encontra essa visão bem estrita da realidade. E tirando essa trinca, meio que o texto realmente é simples demais. Portanto, para Carta da Maú, aliás, Maú deve ser um outro apelido de Patrícia Galvão. Com certeza, ela teve vários, né? Por isso que esse título fica meio jogado assim ao léu. A não ser, claro, outra carta no restante do livro explique exatamente quem é Maú. Mas, enfim, para Carta da Maú de Patrícia Galvão Pagu, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. É um texto interessante, por curiosidade, pode valer a pena, mas por outros motivos, não. Um pouquinho acima da média, vai. Mas, sempre vai lembrar, né? Eu estou curioso pelas histórias detetivescas que ela escreveu, com um gênero bem fechado, bem amarrada a esse gênero super interessante. E lá sim talvez a gente possa encontrar uma certa narrativa pessoal dessa escritora brasileira. E falando em textos comuns, que a gente até já sabe o que vai encontrar neles, amanhã temos o último conto, ou novela, de Decameron, de Giovanni Boccaccio. Ou seja, mais uma coletânea vai se encerrar aqui no projeto Contos do Meio-Dia. E semana que vem, outro livro irá substituí-lo. E claro, semana que vem a gente retorna para mais um conto aqui de Elas por Elas.
essa coletânea recheada de autoras brasileiras. E dessa vez vamos conhecer um texto de Adriana Falcão. Bom, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!